tudo bem? Professor Carlos Eduardo, professor de matemática dos segundos termos da Escola Milton Borges, e eu venho falar hoje sobre o roteiro 3, tá? O roteiro 3, ele já vai entrar na trigonometria, e nós estamos trabalhando a trigonometria no triângulo retângulo ainda, tá ok? No roteiro 2, vocês trabalharam o teorema de Pitágoras, tá? E agora no roteiro 3 vocês já vão dar um pouquinho mais de aprofundamento nesse assunto, onde vocês vão estar agora trabalhando com o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras não, com as relações métricas no triângulo retângulo. Bom, como sempre eu deixo lá no roteiro um pequeno texto. Bom, esse texto, se necessário, você pode copiar no caderno, tá? Deixa a sugestão de vídeo para você estar se inteirando melhor, né, sobre o assunto. Você vai notar que eu costumo deixar sempre o mesmo professor, porque ele fala de uma forma mais clara, para você entender melhor sobre o assunto, mas também você fica aberto a pesquisar no YouTube sobre o assunto, tá? Vários professores falando do mesmo assunto. Eu vou abrir agora aqui a minha lousa, para a gente trabalhar um pouquinho sobre essa problemática, tá? Então, a trigonometria no triângulo retângulo. Vocês vão lembrar que eu falei que quem forma os catetos forma uma letra L. Eu não consigo ainda utilizar ele de uma forma, essa lousa, para deixar retinho, tá? Então, vocês me desculpem nessa parte. Então, formou a letra L e forma um ângulo reto. Quem forma um ângulo reto é chamado de cateto. Lá no textinho do roteiro, eu coloquei que um era a altura e o outro era o afastamento, tá bom? Então, quem formou a letra L é chamado de cateto. Quem forma uma rampinha, ou quem é oposto ao ângulo reto, é chamado de hipotenusa. E lá eu coloquei como percurso, hipotenusa. Minha letra não ficou boa aqui, mas o áudio eu espero que esteja dando certo, tá bom? Só que, com o passar do tempo, né, com as descobertas, depois dessa descoberta toda aí dos triângulos retângulos, esses catetos, essa hipotenusa, ficava muito vago chamar só de cateto e hipotenusa, porque tudo ia depender do ângulo que a pessoa estava olhando aquela situação, tá? Ou aquele triângulo retângulo. Então lá tem um ângulozinho, e eu coloquei um alfa para indicar o ângulo. Um peixinho virado ao contrário, alfa, tá? Então eu estou olhando a figura por alfa, por esse ângulo que eu estou pintando aqui ou tentando pintar. Pronto, pintei. Quando eu olho por esse ângulo, quem é o oposto? Quem está do outro lado? Qual é o cateto que está mais longe? O cateto que está longe é esse aqui, ó. Cateto longe é chamado de oposto, dependendo de onde eu estou olhando, tá? Cateto que está perto, o mais perto, é chamado de adjacente, que significa vizinho. Então, meu vizinho está mais perto do que o vizinho que está distante, tá bom? Então, quem está longe do ângulo é oposto, quem está perto é adjacente, tá ok? A hipotenusa vai ser sempre hipotenusa. Então, formou uma rampinha, tem uma escala, tem um percurso a ser andado, né? É chamado de hipotenusa, tá ok? Lá no textinho de vocês eu também coloquei isso. Então, eu tenho as fórmulas. Seno, o que é um seno? É um cateto oposto dividido pela hipotenusa. O que é um cosseno? É um cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Só que eu não posso esquecer que eu estou olhando de um ângulo, tá? Se eu estiver olhando por alfa, pelo exemplo lá em cima, a fórmula continua a mesma, mas eu tenho que sempre referenciar qual é o ângulo que eu estou olhando. E o que é uma tangente? Uma tangente de alfa, porque eu estou olhando de alfa, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A lousa é pequena, não tem muito espaço. Vou passar para outra parte. Lá no roteiro de vocês, eu vou abrir rapidinho aqui, porque... Roteiro 2.
eu coloquei 2 exercícios. O primeiro era para determinar os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos agudos do triângulo, tá? Então, o que eu tenho que olhar? Eu posso olhar esse triângulo da parte de cima, que é alfa, e posso olhar esse triângulo da parte de baixo, que é beta. Vou tentar representar esse triângulo lá para facilitar para vocês. Então, eu posso olhar esse triângulo por beta primeiro. Quando eu olho por beta, eu tenho o cateto 4 e o cateto 3. E a hipotenusa 5, ok? Quando eu estou olhando esse ângulo, eu quero saber o seno. Seno de quem? De beta. E o que é seno? Seno é um cateto oposto dividido pela hipotenusa. Se eu estou olhando daqui dessa parte aqui, ó, pintadinha preto de beta, quem é o cateto que está longe? O cateto que está longe é o 3. E a hipotenusa? Hipotenusa é 5. Quem é o cosseno? Seno de beta. Cosseno é o cateto que está perto do ângulo que eu estou olhando. Qual é o cateto que está perto? 4. E a hipotenusa continua sendo 5. E a tangente? Quem é a tangente de beta? Então eu estou olhando por beta. Quem é a tangente? Cateto oposto, cateto que está longe, dividido pelo cateto que está perto, cateto adjacente. Quem é? É o número 4. Eu tenho que fazer a mesma coisa agora pelo outro ângulo, que é alfa. E vai ser a tarefa de vocês. Olhar por alfa. O que é o seno de alfa? Estou olhando daqui, ó, desse triângulo, dessa partezinha que está em branca aqui, ó. Tá? Quando eu olho desse lado, eu tenho um cateto oposto. Quem é o cateto que está longe agora? Quem é a hipotenusa? Cosseno. Qual cateto está perto? Quem é a hipotenusa? E a tangente? Qual cateto está perto? Cateto oposto. Qual cateto está longe? Qual cateto está perto? É isso que ele quer saber. Ok? Já na atividade 2, ele pede para você registrar se é seno, cosseno ou tangente. E eu vou fazer com vocês a letra A para ajudar, tá? Vou colocar aqui a letra A. Então, eu tenho um ângulo de 30 graus que está sendo referenciado. Eu tenho o valor X e o valor 16. Então, nós estamos olhando daqui, ó, desse ângulo de 30 graus. Tá? Olhando por esse ângulo de 30 graus. Esse X representa o que para o triângulo? Esse X é uma rampa. Se ele é uma rampa, ele é a hipotenusa. Esse 16, o que ele representa para esse triângulo? Esse 16, ele é um cateto. Só que esse cateto, ele está longe ou ele está perto? Você vai notar que esse cateto, ele está perto desse ângulo de 30 graus. Se ele está perto, ele é vizinho, ele é adjacente. Então, quando eu tenho cateto adjacente e hipotenusa, eu vou olhar lá nas formas, tá? O que isso representa? Representa um seno, um cosseno ou uma tangente? Quando eu olho para as fórmulas, eu vou ver que isso representa um cosseno. Cosseno de 30 graus. Então, a atividade é só você colocar o que ele representa. Ele representa cosseno, seno ou tangente. Só isso, não há dois, tá, ok? Já o exercício 3, ele pede para você fazer uma pequena pesquisa do tema, né? Que são as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Aí você vai pesquisar, lembrando que essa pesquisa, sempre você começa fazendo essa pesquisa por vídeo, né? Onde você vai assistir a aula, vai se interagir, vai entender o que está acontecendo, para depois colocar no caderno o que você entendeu. Tá ok? Então, todo o roteiro de estudo tem a parte escrita. Eu estou me preocupando em deixar a parte escrita para depois disponibilizar o exercício, que sempre é 1 ou 2, no máximo 3. Tá?
Lá em cima na descrição da atividade, onde está o meu nome, onde está a habilidade, também vai estar lá o material. E aí no material eu coloco o vídeo, o link do vídeo e também coloco o nome para quem não está online para conseguir pesquisar depois no momento oportuno, ok? Espero ter ajudado vocês e nos vemos no próximo roteiro. Bom? Tchau, tchau.